Meus gravadores, tudo bem? Então, eu fiquei de voltar aqui para falar com vocês sobre a estilogravura, essa técnica que a gente está trabalhando agora nessa atividade atual. Então, eu coloquei aqui na minha mesa vários materiais de ferramenta para gravação, material de matriz, material de impressão, para falar um pouquinho com vocês, certo? Vou virar a câmera e aí a gente continua o vídeo. Pera aí. Então vamos lá. Eu organizei aqui nessa mesa três tipos de material diferente. O primeiro, o material da matriz, né, que a gente está trabalhando com estilogravura, então a gente não consegue utilizar outro material, a gente não pode utilizar outro material e chamar de estilo se não for uma matriz de madeira. Nesse caso a gente pode usar tanto madeiras, existem madeiras, uma lista de madeiras específicas para a gravura, madeiras muito boas, como mogno, cedro, a cerejeira, só que são madeiras de lei, são difíceis de encontrar e conseguir gravar. Então a gente pode usar mas isso não te impede de trabalhar. Se você tiver uma gaveta que você não use, uma gaveta de uma madeira muito boa, você pode trabalhar também. Na verdade, a gente fala que na Chile, a gente fala que qualquer madeira você consegue usar. Porque você tem que testar para fazer a impressão, né? Algumas madeiras, eu não tô com nenhuma madeira dessas madeiras de lei aqui para vocês agora. Eu já tive a oportunidade de fazer um machilo num mogno, que foi outra vida sem gravar uma tábua de mogno, mas eu tô com dois materiais aqui que são materiais mais acessíveis e mais fáceis de trabalhar. Primeiro, o MDF, que a gente sabe que o MDF de um lado ele tem aquela placa, uma placa mais dura que você não consegue gravar nesse lado, é aquela parte que brilha do MDF, sabe? E do outro lado, que é a parte do fundo do MDF, que não é usada nos materiais, onde ele é usado, em móveis, essas coisas, é esse lado aqui que você vai gravar. E esses outros aqui, que são os compensados, que são as misturas com camadas de madeira, uma madeira bem fininha e serragem prensada e tal, que você também consegue trabalhar. Vou mostrar até exemplo que eu fiz com isso aqui. Então você precisa de uma madeira. A preocupação maior aqui é que não ultrapasse 1 centímetro de espessura. Essa aqui tem 0,6 milímetros de espessura, então até 1 centímetro vai. Essa aqui tem mais de 1 centímetro. Essa aqui é bem grossa, aqui você não consegue passar a imprensa. Mas o legal é que a gente vai vou mostrar isso para vocês, porque são técnicas que você pode fazer em sala de aula com seus alunos. Você pode fazer na sua casa, porque você não vai depender de prensa, como vocês viram naquela atividade de gravura em côncavo ou em cavo, né? Impressão em cavo. Madeira, né? Para trabalhar essa estilo. Além da madeira, você vai precisar de ferramentas para gravar essa madeira, que são as goivas. Esse jogo de goivas aqui eu comprei na graduação e são goivas ótimas que eu uso até hoje. Ó, ele tem 12 goivas esse jogo, e se você for reparar, cada ponta dele, cada lâmina dele tem um tipo de corte, ó. Tá vendo? Eu falo que dessas aqui são poucas as que eu uso. Eu vou falar por quê. Ó, essa aqui parece um U, a lâmina dela. Vou colocar aqui pra ver. Certo? Tem uma outra de V, que é essa aqui. Olha como é a lâmina. Aqui que tem um corte em V pra gente fazer linhas. Então, na verdade, as que eu mais uso são essas aqui, ó. De todo esse jogo de 12 eu uso 3. Eu uso 3 goivas, que são essa aqui de V, de U, na verdade, formato de U, certo? Olha aqui como é que ela é. Essa aqui que é um V mais aberto, ó, um V maior. E essa aqui que é um U menorzinho, ou tem um V fechadinho também para você fazer linhas, certo? Então essas são as que a gente mais usa. Tanto que quando eu fui comprar goivas, depois de usar essa aqui a minha vida toda, eu fui comprar goivas melhores, eu comprei só 3, que são essas aqui, que são mais caras e tal. Aquele jogo de goivas ali, que tem de 12, tem de 6, você consegue encontrar até em lojas de R$1,99. Em papelarias é mais fácil você encontrar isso aqui.
E você consegue encontrar de preços baratinhos, assim, de preços ótimos, até umas goivas profissionais que são bem mais caras. Essas aqui são goivas um pouco mais caras, né? Então você olha, você vê que ela tem esse cabo com esse formato que te dá mais conforto na hora de gravar, que ele encaixa aqui na sua mão, então você consegue trabalhar com ele com um pouco mais de conforto. Quando eu fui comprar essas aqui, fazer esse investimento, eu comprei só 3 pontas, tá vendo? Se você olhar aqui, ó, uma é um V bem fininho, onde eu faço linhas. Eu tenho uma de um V maior, certo? Para eu também fazer linhas. E tem essa aqui de U, que são as 3 que eu mais uso, certo? Além dessas goivas aqui, que essas aqui são os meus xodós atualmente, eu ainda tenho essa outra aqui, ó, que eu tenho as lâminas separadas. Então o esquema aqui eu posso trocar e coloco nesse cabo, que também é bem confortável. Hoje em dia, em site de material de gravura, você acha essas goivas aqui, que você também faz toda a gravação, né, de todo o material que você vai trabalhar. Bom, então a gente já viu ferramentas de gravação, que são as goivas. Agora, vamos prestar atenção um pouco no... e as ferramentas e os materiais da matriz. Além disso, eu tenho materiais específicos para entintar, porque eu preciso de rolos de borracha para entintar minhas estilogravuras. Eu vou até virar essa aqui para ninguém se confundir, tentar gravar o lado errado. E aí vocês vão ver uma imagem que eu tenho gravada aqui, ó, que todo esse tigre foi feito com aquela goiva em U, certo? Então todas essas linhas foram gravadas tirando o material da matriz para eu criar esse resultado aqui. Eu tenho que fazer muito fundo? Não precisa fazer muito fundo. Por quê? Porque você vai usar um rolo de borracha para entintar. E o rolo de borracha é uma borracha dura, né? Por que você não pode usar rolo de espuma, por exemplo? Porque quando eu crio linhas, se eu uso um rolo de espuma que é macio e eu pego tinta e vou entintar, ele vai se acomodar naquelas linhas, ele entra nas linhas que você criou. Então você não consegue entintar. Então não dá para usar rolo de espuma, você precisa usar rolo de borracha. E no mercado da gravura, de material de gravura, existem rolos de tamanhos diferentes. Então esse pega quase toda essa minha matriz, ó. E tem rolinhos menores assim, para entintar matrizes menores, que facilita o meu trabalho. Com a matriz maior, o legal é você usar um rolo maior, certo? Para entintar essa matriz. Eu tenho uma matriz, o exemplo de uma matriz aqui naquela madeira, que foi essa borboleta aqui que eu gravei. Detalhe importante, tá vendo que essa aqui é aquela madeira com aquelas camadas de serragem, né? Se você reparar essa aqui, que é o do MDF, você vai ver que as linhas que eu consegui trabalhar, eu consegui fazer curvas, eu consegui fazer linhas mais retas, aqui, linhas mais retas desse lado aqui, com tranquilidade, porque o MDF, na verdade, é uma massa de serragem mais compactada, então ele não atrapalha a fazer desenhos. Agora, nesse caso aqui, se vocês repararem nessa imagem, vocês vão ver sinais dos veios da madeira, dessa madeirinha fininha que eu tenho aqui, ó, né, antes de chegar nessa parte mais funda da serragem. Então aqui, nessa especificamente, se você prestar atenção, vocês vão ver que foi mais difícil fazer curvas no sentido contrário aos veios dessa madeira. Sempre que eu gravava nessa direção aqui, ó, eu conseguia gravar fácil aqui. Mas quando eu via no sentido contrário a essas linhas da própria madeira, ela lascava. Mas mesmo assim ficou uma gravura charmosa, sabe? No resultado dela ficou charmosinho com esse sinal da madeira aqui. Então para isso que eu preciso de um rolo de borracha. Olha, esse rolo de borracha aqui é legal porque ele pega toda a minha matriz. Mas não é sempre que a gente encontra, né? Como esse caso aqui, que ele não pega toda a matriz, então a ideia é você usar o rolo de borracha para entintar toda a matriz. Outro exemplo de uma matriz dessa mesma madeira da borboleta é essa aqui, ó, que eu fiz uma sala, tá vendo? Aqui tem umas poltronas, uma mesa aqui, uma cadeira aqui, um banco aqui do lado e tal. E que se você olhar
nesse sentido aqui são os veios da madeira. Então, nesse sentido, eu consegui gravar. Agora, para fazer essas curvas aqui, que são no sentido contrário à madeira, eu tive mais dificuldade, porque é um material que vai lascando aqui. Mas o mesmo esquema. Gravou, eu vou usar o rolo de borracha. Então, sempre o rolo de borracha, eu não consigo utilizar nenhum outro material para entintar que não seja o rolo de borracha. Ok, eu tenho a minha madeira, né, meu MDF, eu fiz a minha impressão, minha gravação com as minhas goivas, respeitei o sinal da minha madeira, se era o meu MDF era mais fácil, porque eu conseguia fazer curvas aqui nessa madeira. E aí vai chegar a hora da impressão. Normalmente a gente usa colher de pau. Eu tenho essas pequenas, que são as que eu levo para a bateria para os meus alunos, mas você pode usar uma colher de pau maior. Como você vai fazer a impressão? Depois de entintado toda a sua matriz, né? Passou bastante tinta na sua matriz toda. Depois de feito isso, você vai colocar o papel aqui em cima da impressão que você vai fazer. E você vem com a lateral, com a parte de trás aqui da colher. Essa parte, tá vendo que a minha ela até brilha, ó. É de tanto eu esfregar na madeira. E vou segurar aqui e vou fazer essa impressão ficcionando aqui, ó, o papel sobre minha matriz. Aí eu tiro e vou ter minha gravura, minha xilogravura impressa nesse papel, certo? Não preocupe com a impressão agora, vocês vão levar um tempo para fazer essa gravação nessa madeira, utilizando as goivas, né? E outro material que a gente pode usar também é o barém. Eu tenho 2 baréns diferentes aqui, que é o mesmo esquema. Você vai entintar, vai colocar o papel aqui em cima, depois você vai esfregar exatamente para garantir que distribua a pressão em toda a superfície da madeira por esse peso que você está fazendo aqui. Então você consegue fazer a impressão. Eu vou fazer um vídeo específico só da impressão, porque eu quero mostrar isso aqui, ó, que eu desenhei, que é essa que eu vou gravar, um MDF. Ó. Lembrando que não foi do lado de trás do MDF, foi aquela parte que a gente não usa no MDF, aquela parte fosca dele. E um truque importante para você transferir o desenho, que eu não fiz o desenho aqui, eu fiz o desenho no outro papel, não desenhei direto na madeira. Se você quiser, você pode desenhar direto na sua madeira, mas eu desenhei no papel, que daí eu apagava e corrigia, mas eu fiz a transferência para ele com essa folha de carbono, ó, tá vendo o sinal da zebra aqui? Ó? Então eu fiz no outro papel, coloquei o carbono aqui em cima, coloquei fita crepe aqui e vim transferindo o desenho para cá e ficou aqui. Então, se tudo correr bem, eu vou fazer a impressão dessa girafa, dessa zebra para vocês, certo? Bom, para lembrar, madeira para as matrizes, goivas para gravação, colher de pau, que é o que vocês vão usar inclusive no presencial para fazer as impressões, rolo de borracha para entintar. Eu vou fazer um outro vídeo e depois eu envio para vocês falando do material de gravação, ok? Um abraço, bons estudos, boas pesquisas, até mais.